Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta, o nome de Jesus dado pelo anjo foi em qual idioma? Jesus falou, fala e falará em todos os idiomas, inclusive a língua dos anjos. Ele falava mais os idiomas aramaico, hebraico, grego e latim. O idioma popular era a língua aramaica. A língua hebraica era usada mais em ambiente religioso. Jesus foi alfabetizado na língua hebraica, pois toda a criança deveria ser alfabetizada e deveria ler textos bíblicos no hebraico em cerimônias religiosas. Jesus fez a leitura no livro do profeta Isaías, na língua hebraica, quando chegou a Nazaré, onde fora criado. Ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Aleluia! Glória ao Deus eterno. Jesus falou em hebraico quando apareceu a Saulo, quando mesmo ia a Damasco, munido de poder e comissão dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ele viu no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, resplandecendo em torno dele e dos que iam com o mesmo, e caindo todos por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Disse Saulo: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, ou seja, eu sou Yahshua, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 26, versículos 12 a 18, aleluia, glória ao Deus Altíssimo. Os anjos também falam e falarão em todos os idiomas, inclusive a língua dos anjos, que foi o primeiro idioma falado no céu entre o Deus vivo e os serafins, querubins, arcanjos e anjos. Com o consentimento do Deus vivo, os anjos podem assumir formas humanas quando aparecem aos homens. Da mesma forma, eles conseguem reproduzir uma voz humana e falar em qualquer idioma. Já os homens devem viver na suprema excelência do amor, ou seja, da caridade, porque ainda que o homem falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, será como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tiver toda fé, de maneira tal que transportassem os montes, e não tiver amor, nada seria. E ainda que venha distribuir todos os seus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregue o seu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso lhe aproveitaria, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, aleluia, glória ao Deus eterno. Pelas chamas do amor, o Deus vivo chega ao alto sacrifício em favor da humanidade, amando o mundo de tal maneira, chegando a dar o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Aleluia! Provando assim a existência do Deus vivo como a pessoa do Pai e Criador de todas as coisas nas pessoas
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo Ele a base, a origem da bondade, da inteligência e da vida. Aleluia, glória ao Deus eterno. Para o Verbo se fazer carne, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos do Deus vivo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Para o Verbo se fazer carne, foi necessário uma concepção milagrosa, sem envolvimento do pai e mãe natural, sem intercurso sexual, pois não teve participação do pecado de cunho sexual por parte de Maria e José, o qual não teve nenhuma fertilização genética, ou seja, foi através da inseminação espiritual trazida à cena pelo Espírito Santo, que desceu sobre Maria, e a virtude do Altíssimo cobriu com a sua sombra e concebeu o Filho do Deus Altíssimo na segunda quinzena do mês de janeiro do nosso calendário, pois sua prima Isabel tinha concebido um filho em sua velhice, que já estava no 6º mês de gravidez, para aquela que era chamada estéril, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, versículo 36, aleluia. No mesmo dia da circuncisão, com os 8 dias de nascido, lhe foi posto o nome de Jesus, nome dado pelo anjo antes dele ser concebido, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 2, versículo 21, aleluia. Maria e José também falavam aramaico e hebraico, mas o nome dado pelo anjo antes do menino Jesus, ou seja, do menino Iausha, ser concebido, foi em hebraico, porque era a língua hebraica usada em ambiente religioso para tratar de assuntos religiosos. Falar fora deste ambiente era considerado como falta grave ao Deus vivo. Portanto, o nome de Jesus dado pelo anjo foi em hebraico, que trouxe o nome de Iausha. O eterno Deus, o grande eu sou o que sou, é o nome do Deus vivo eternamente, que está dentro das 4 letras YHWH, ou seja, Iod, Rei, Vav, Rei, que significa Ele é a causa do que venha a ser,
ou seja, serei o que serei, porque é o seu memorial de geração em geração, que no hebraico é Ial, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o eu sou o que sou, conforme está escrito na palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Aleluia, glória ao Deus Altíssimo. Esse nome sofreu várias alterações por parte de alguns tradutores, equivocadamente, ou por parte de outros tradutores intencionalmente, ou seja, propositalmente, até chegar o nome do Senhor com letra maiúsculas em várias traduções bíblicas. O próprio Criador Ial escolheu o nome de Iausha para ser colocado em seu próprio filho, e não os pais adotivos Maria e José. O nome de Jesus veio de várias traduções que foram feitas as transliterações por parte de alguns tradutores equivocadamente e outros tradutores intencionalmente. Temos exemplo na Bíblia de nome no hebraico traduzido para o grego, como tinha sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, conforme está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Aleluia! O nome do Messias, o Salvador, o ungido do Deus vivo, do Deus Altíssimo, veio do próprio nome do Criador Ial. Ao pronunciar o nome do Filho Messias, o Salvador, Iausha, já inicia pronunciando o nome do Criador Ial. Sabemos que nome de pessoas não se traduz. Meu nome, por exemplo, deve ser Lenildo Pereira. Em qualquer idioma de qualquer país, não pode ser traduzido, mas o nome de Iausha sofreu várias traduções do hebraico para o grego e demais idiomas até chegar no português com o nome de Jesus. Nome que consta em todas as Bíblias traduzidas para o português, mas sabemos que Jesus não recebeu esse nome. Ao orarmos ao Pai Eterno, ao Deus Altíssimo e em nome de seu Filho Salvador, Iausha, mesmo que usamos outros nomes em outros idiomas como Yeshua, Yehoshua, Jesus ou Jesus, a nossa alma vivente em corpo, alma e espírito deve estar consciente de que estamos se referindo ao Salvador Iausha, Filho do Deus vivo Ial, que é a causa do que venha a ser, ou seja, serei o que serei, aquele que é a fonte de toda plenitude do universo. Aleluia!
assim como no sangue de Jesus, ou seja, no sangue de Yahushua, há poder. O nome de Jesus, ou seja, no nome de Yahushua, também há poder, pronunciado em qualquer idioma. Até porque o menino Jesus tem vários nomes. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, conforme está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 9, versículo 6. Aleluia! Glória ao Deus eterno, Criador de todas as coisas. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 4, versículo 12. Aleluia! Glória ao Deus Altíssimo, que é o Deus vivo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te abençoe. Aleluia! Glória ao Deus eterno, Criador de tudo e de todos.